Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita pelo canal 19 da NET TV Santa Maria, de mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Mas hoje, antes de iniciar o meu comentário, eu gostaria de fazer duas coisas. A primeira é enviar um abraço muito fraterno para o Augusto Lampert, a quem encontrei outro dia num restaurante, e ele me disse que assiste o programa e que gosta do programa. Por isso, vai um abraço muito fraterno em ti, Augusto. Muito obrigado, viu? E em segundo lugar, como sempre faço, é pedir a você que me assiste, que se gosta do programa, que se inscreva no canal. Curta e compartilhe o nosso conteúdo para que a gente possa levar o aspecto doutrinário, os preceitos e a lógica espírita para muito mais pessoas. Com a sua ajuda, isso será possível. E não esqueça de ativar o sininho que aparece na sua tela para receber notificação assim que sair novo vídeo. Dito isto, eu pergunto a você: você sabe o poder que tem o seu pensamento? Você já observou a força do seu pensamento e das suas palavras na sua vida? Mas veja bem, essa força pode ser nos dois sentidos, ou seja, pode ser uma força no sentido construtivo, como também no sentido destrutivo. E através do seu pensamento, que é a fonte de tudo que você faz ou do que você fala, você pode elogiar ou criticar, consolar ou atormentar. Enfim, você pode tomar pela ordem dele do pensamento, que, repito, é a fonte de tudo, as atitudes mais antagônicas, mais diferentes nas suas atitudes. Muitas vezes, e isso não é raro, falamos sem pensar nas consequências do que dizemos, deixando saírem palavras que machucam, palavras que ferem, muitas vezes pela vida toda, pessoas que prezamos, pessoas que amamos. Por isso, precisamos, de vez em quando, parar um pouquinho só, não para observar os outros, como aliás é o normal, mas para observar a nós mesmos, num processo de autoanálise. Precisamos, para isso, e como passo inicial, observar quais são as palavras que a gente usa com mais frequência no nosso dia a dia e qual a força que empregamos para dizê-las, ou seja, como é o meu tom de voz para dizê-las. Talvez você não saiba, mas as palavras têm um poder criador que tanto pode ser para construir como para destruir. Se usarmos palavras com o objetivo de auxiliar, amparar, apoiar, podemos elevar o sentimento daquela ou daquelas pessoas que estão precisando muitas vezes apenas de uma palavra de apoio, de uma palavra de incentivo, de ânimo, de estímulo e de encorajamento. Nesses casos, estamos usando a palavra para o bem. Porém, do mesmo modo, ao usarmos palavras
maldosas, palavras cruéis, podemos causar não dor e ferimento no corpo. Claro que não, mas pior do que isso, dor que dilacera a alma, o espírito. Os nossos pensamentos, eu já disse isso aqui antes, são fontes geradoras e impulsionadoras do que dizemos e do que fazemos. E as palavras que dizemos, elas são carregadas de energias limpas ou poluídas, produzidas pelos nossos pensamentos. Gente, o pensamento cria para quem nos rodeia e de forma invisível um campo de energia, boas e ruins, que se materializam nos nossos atos e nas nossas palavras. Exatamente por isso, precisamos cuidar muito bem do que fazemos e do que falamos. Mas não só o que falamos, mas também da forma como falamos. O pensamento cria e a palavra potencializa. Por isso que dizer palavras pessimistas, palavras negativas, que geram uma energia negativa, abrindo brechas em nossas defesas espirituais, das quais se aproveitam os espíritos muito atrasados ainda para nos influenciar e nos incentivar a permanecermos no nível energético deles. A palavra tem uma importância gigantesca na nossa vida. Ela tanto aproxima como também afasta. Ela tem o poder de construção, acho que já falei isso lá no início, como também tem o poder de distorcer e também de destruir. Distorção e destruição de imagens, distorção e destruição de reputações. Aliás, de um outro poder que é o de alienação e de subjugação de mentes e consciências desavisadas. O ser humano, ele é capaz, através da palavra, de incitar alguém a cometer um crime e até mesmo cometer o suicídio. Exatamente por isso é que a doutrina espírita nos diz que devemos pensar muito antes de exteriorizarmos o nosso pensamento em ações e em palavras. A liberdade de pensamento, isso ninguém discute, mas é importante disciplinar o nosso pensamento, porque a influência boa e ruim dos espíritos nos influenciam, sim, com certeza. Somos nós e unicamente nós que abrimos as portas do nosso íntimo, do nosso ser, para acolher as companhias espirituais condizente com o tipo de frequência com a qual nós vibramos. Não podemos esquecer, por outro lado, que os espíritos potencializam os nossos pensamentos, bons e ruins, de acordo com o quê? Com o nosso padrão vibratório. Gente, o pensamento não atua somente em roda de nós, somente à nossa volta, influenciando os nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Não, ele atua principalmente em nós. Você sabe que um simples pensamento pode criar o nosso destino, tanto bom quanto ruim? De que forma? Simples. O pensamento gera o quê? O pensamento gera uma ideia, correto? Ok. Ideia essa que pode ser boa ou ruim. Essa ideia, por sua vez, cria o quê? Cria uma ação, que também, dependendo da ideia, essa ação pode ser também boa ou ruim. Essa ação, por sua vez, cria o quê? A ação cria um efeito, bom ou ruim. Compatível com o quê? Compatível com a ideia. Ou seja, se a ideia for boa, será boa, e se for ruim, será ruim. E esse efeito vai criar lá no futuro o quê?
vai criar um destino bom ou ruim. Vocês entenderam? Gente, tudo começa com um pensamento que vira uma ideia, ideia essa que vira uma ação essa que vira um efeito, e efeito esse que gera um destino que pode ser bom ou ruim. É assim que funciona a lei de causa e efeito. Nós somos totalmente livres para pensar e falar o que pensamos na mesma proporção que somos totais responsáveis por tudo que as nossas palavras e as nossas ações gerarem de bom ou de ruim. Simples. A propósito sobre os nossos pensamentos, Leon Denis, no seu livro mais famoso, acredito, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz o seguinte, abre aspas, o nosso pensamento gera nossas palavras e nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Com essas palavras, ele corroborou aquela máxima espírita, aliás, muito conhecida, que diz o seguinte, a semeadura é livre, mas a colheita, esta é obrigatória. Por isso, antes de falar e agir, pense, pondere. É toda uma questão de treino. Não podemos esquecer que nós estamos matriculados em um mundo escola em que, infelizmente, o mal ainda se sobrepõe ao bem. E que exatamente por isso precisamos, como disse Jesus, com muita sabedoria, orar e vigiar. E o vigiar não é o vigiar os outros, e sim vigiar a nós mesmos. Para construirmos a paz interior, bem entendido, precisamos de serenidade e fundamentalmente de equilíbrio interior. É fácil? Não. Reconheço que não é fácil, mas é possível. Com certeza é possível. E se não é fácil, mas é possível, só o que precisamos é dar o primeiro passo para melhorar a pessoa que nós mais amamos neste mundo, que, por acaso, somos nós mesmos. Cada um ama a si próprio como não ama nenhuma outra pessoa. Mas como fazer esse primeiro passo? Bem, em primeiro lugar, procure descobrir quais são as suas palavras que você usa mais, com mais frequência no seu dia a dia. E observe também e principalmente a forma como você pronuncia essas palavras, o tom de voz, o olhar e a expressão facial. Faça esse exercício e no momento que você estiver fazendo esse exercício, que ele estiver acontecendo, procure entender o que você está querendo passar com as suas palavras e atitudes. Repito o que já disse antes aqui. As palavras agem nos fluidos do ambiente. Gente, eu fiz todo esse preâmbulo a respeito das palavras para falar de uma pessoa que todos nós conhecemos, pelo menos uma. Estou me referindo ao fofoqueiro ou à fofoqueira. Pois você já percebeu que quando uma pessoa tida como fofoqueira, quando ela chega, muda a atitude das pessoas com que ela vai se aproximar? Não é assim que acontece? A gente sabe que uma fofoca não é uma coisa boa, possuindo inclusive uma força energética arrasadora de baixa frequência, ou seja, uma força energética de energia muito pesada. E o que é que acontece com a pessoa que gosta de uma fofoquinha, que gosta de uma intriga? Esse tipo de pessoa mostra um desequilíbrio emocional, não sabendo muitas vezes o momento exato de parar de falar. Tudo na vida é causa e consequência. Por isso que, não raro, a pessoa muito crítica a respeito das outras pessoas
a faladeira, como se diz no popular, essa falta de freio em estar sempre emitindo opinião, muitas vezes desdenhosas a respeito das outras pessoas, pode ocasionar um acúmulo de energia negativa na zona da garganta. E em uma outra encarnação, o espírito, por afetar tanto essa zona, poderá vir com alguma dificuldade de expressão verbal. Ou, que é o pior ainda, ou até mesmo sem ela, sem poder se expressar de forma verbal. Gente, e não é por castigo, pois toda dificuldade da vida é pedagógica e tem por objetivo o ensinamento. E essa dificuldade que muitas vezes se faz necessária para que o espírito encarnado naquele corpo não somente valorize e aprenda o valor do silêncio, como também o quanto vale o dom da palavra edificante, o dom da palavra que constrói. Os comportamentos destrutivos e maledicentes são comportamentos próprios de espíritos que ainda têm muito que aprender e fazem parte também do conjunto desestruturado da nossa saúde espiritual, que podem desaguar no nosso corpo material na forma de alguma doença, pois nossa falta de equilíbrio emocional pode influenciar no funcionamento das defesas do nosso corpo. Nós não somos, para quem não sabe, nós não somos somente espírito ou somente corpo. Claro que não. Nós somos um conjunto que conforme as circunstâncias, afeta o outro. Hoje ainda não, mas no futuro a ciência abrangerá o desenvolvimento do corpo, como também abrangerá o nosso campo energético, conscientizando e ensinando o paciente sobre as necessidades do controle das nossas emoções. Mas isso, creio, ainda vai demorar um pouco, até que a ciência descubra, por estudos desenvolvidos por ela mesma, que somos um conjunto de corpo e espírito. Mas tudo tem o seu tempo. Não o nosso tempo, mas o tempo de Deus. Ele é quem sabe o momento certo para tudo. O que Ele faz é nos dar, é nos disponibilizar as ferramentas, mas o trabalho, o aperfeiçoamento do que já existe e o descobrimento do que ainda não existe, isso fica por nossa inteira responsabilidade, por nossa conta. É assim, gente, é assim que o mundo evolui. No que diz respeito a nós, para avançarmos no aspecto da melhora espiritual, que é, aliás, o que viemos fazer aqui, precisamos desenvolver, trabalhar em nós mesmos, algumas coisas que temos pouco, como, por exemplo, resiliência, paciência, perseverança, tolerância, entre outras qualidades que precisamos incorporar aos nossos espíritos. Só tem um detalhe: esse trabalho não é transferível, ou seja, não pode ser terceirizado. Esse é um trabalho pessoal e individual, e que, se conseguirmos nos melhorarmos, essa melhora passará a fazer parte do nosso patrimônio espiritual. Gente, e já me encaminhando para o final, é importante que cultivemos e entendamos que em certas ocasiões o silêncio fala mais alto. Por tudo isso, falar pouco, ouvir muito, julgar menos, não tirar conclusões precipitadas, não fofocar e usar a voz para o bem demonstra inteligência e sabedoria. E para passar a régua, vou encerrar com uma historinha que eu não sei quem escreveu, mas que cabe perfeitamente aqui.
E a história que talvez até você já conheça é a seguinte. Um casal recém-casados mudou-se para uma casa em um bairro muito tranquilo. Na primeira manhã que passavam na casa, enquanto tomavam café, a mulher, a esposa, reparou através da janela que a vizinha pendurava lençóis sujos no varal. E comentou com o marido: olha, que lençóis sujos que ela está pendurando no varal. Alguns dias se passaram e em uma outra manhã, durante o café, a mulher observou que a vizinha novamente pendurava no varal lençóis sujos e novamente comentou com o marido: fulano, nossa vizinha continua pendurando lençóis sujos no varal. Ela deve ser uma pessoa muito relaxada, muito desleixada. E assim, a cada 2 ou 3 dias, ela repetia o mesmo comentário enquanto a vizinha pendurava as suas roupas no varal. Passado um mês, a mulher se surpreendeu ao ver a vizinha, desta vez, pendurando lençóis muito brancos, lençóis alvíssimos, e comentou com o marido: finalmente, aquela vizinha desleixada lavou os lençóis como devem ser lavados. Olha só como eles estão brancos e lindos. Aí o marido interrompeu e disse: não é isso, é que hoje eu levantei mais cedo e lavei os vidros da nossa janela. Gente, muitas vezes, antes de criticar, precisamos ver como estão os vidros da nossa janela, através da qual enxergamos o mundo e as pessoas. Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.